Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da infância e adolescência missionária. O que vocês acabaram de assistir nessa catequese de hoje? A vinda do Espírito Santo. Então, eu acredito que se fosse eu, estaria com um monte de dúvida e faria um monte de pergunta. Primeiro, o que é Pentecoste? Uma palavra difícil que a igreja celebra amanhã, domingo de Pentecoste. Então, a primeira coisa que eu iria fazer é perguntar o que é Pentecoste. Então, Pentecoste é 50 dias após a morte, a ressurreição de Jesus, que ele envia o Espírito Santo aos apóstolos. E eu também perguntaria, o que é o Espírito Santo? Então vamos lá. Sabemos que Pentecoste é o Espírito Santo que Jesus envia aos apóstolos 50 dias após a sua ressurreição. Algo que Jesus já havia prometido. Depois que eu ressuscitar, depois eu mandarei um paráclito, um advogado para ajudar vocês. Então, é cumprido a promessa que Jesus havia feito. 50 dias após a ressurreição de Jesus, acontece algo chamado Pentecoste, que é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Como assim, catequista? Vamos lá. Os apóstolos, eles conheceram Jesus, eles sabiam quem Jesus era, mas após Jesus morrer, e mesmo eles sabendo que Jesus havia ressuscitado, eles tinham muito medo, eles viviam trancados, eles faziam suas orações, mas com medo, trancados, sempre com medo, com muito medo. Então, eles ainda não estavam cumprindo a vontade de Jesus, que era falar quem Jesus era, pregar sobre o Evangelho. Então, eles ainda não estavam cumprindo o que Jesus havia pedido. Então, após esse momento que o Espírito Santo vem sobre eles, eles perdem o medo, eles começam a sair, eles começam a entregar totalmente para Jesus. E eles começam a sair daqueles local fechado e começa a pregar ao mundo o Evangelho de Cristo, quem Jesus foi, anunciar o Evangelho que Jesus ensinou para eles. Então, o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? Hoje, para mim e para você. O Espírito Santo é aqueles que nos dá força. Se eu estou com medo, eu peço o Espírito Santo, eu começo a ter coragem. Se os meus pensamentos não são bons, o Espírito Santo me faz a pensar coisas boas. Se eu não tenho sabedoria, o Espírito Santo vem e me faz eu ser uma pessoa sábia. O Espírito Santo é aquele que me ajuda a ter um coração bom para perdoar. O Espírito Santo é aquele que nos leva até o céu. Então, tudo que eu não consigo fazer sozinho, o Espírito Santo me dá força. Então, temos um Deus que é o Pai, que é aquele que criou tudo que existe no universo, que é o Deus Criador. Temos o Deus que é o Filho, que é Jesus, que veio para salvar a humanidade, e temos o Espírito Santo. Então, por isso que a gente traçamos o sinal da cruz. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque é o Pai, que é o Deus que criou tudo, o Filho, que é Jesus, que salvou a humanidade, e o Espírito Santo é aquele que vem todos os dias sobre nós quando a gente pedimos. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa de um Deus só. Então, nós cremos um Deus que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus três em um. Como assim, catequista? Três em um. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm uma vontade só. Que nós se alimentamos a nossa alma para alcançar o céu. Eu sempre falava nas catequeses presenciais
nós comparamos a Trindade Santa com um banho. Para que a gente possa limpar o nosso corpo, necessitamos tomar um banho. E o que nós precisamos? Água, sabão e uma esponja, para que o nosso corpo fique bem limpinho. Então, sem água não tem como fazer um bom banho. Sem uma esponja para limpar a sujeira e o sabão, também não conseguimos tirar toda a sujeira. Então, para fazer um bom banho, eu preciso de água, sabão e uma esponja para limpar o nosso corpo. E para limpar a nossa alma para alcançar o céu, nós precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que é Pentecoste? O dia que o Espírito Santo vem sobre os apóstolos. A primeira vez que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos. E o que é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade Santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que nos dá força todos os dias quando estamos em oração. É o Espírito Santo que está agindo. Toda vez que fazemos coisas boas, ajudamos o próximo, é o Espírito Santo que está agindo. Todas as vezes que pedimos perdão para aquela pessoa que a gente ofendeu, é o Espírito Santo agindo em nós. Então, sempre quando falarmos coisas boas, fazermos coisas boas, tudo que nós fizemos de bom, é o Espírito Santo agindo em mim e em você. O Espírito Santo é aquele que age todos os dias quando a gente fazendo coisas boas. Amém? Alguma dúvida? É só perguntar aí embaixo que o catequista vai fazer o possível para responder sempre de acordo com a palavra de Deus. Beleza? Uma boa reflexão e espero que você tenha entendido um pouquinho quem é o Espírito Santo e o que é Pentecoste, que a nossa igreja celebra amanhã, domingo de Pentecoste. Amém? Até o próximo sábado e façam uma boa reflexão. Joinha?